e meditarmos na palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao curso Lições para a Vida Cristã da Escola Bíblica Emaús, e hoje, na permissão do Senhor, eu queria analisar com vocês esse assunto tão importante que é o testemunho cristão que nós devemos dar como filhos de Deus, e através desse testemunho, como nós devemos levar pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Será que um cristão deve levar outras pessoas a Cristo? Essa é alguma tarefa que, de fato, Deus espera de nós? E se nós vamos fazer isso, como e quando isso pode ser feito? Será que a Bíblia nos dá alguma orientação nesse sentido? Há alguma regra para que o nosso testemunho seja efetivo, de forma que pessoas possam conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador? Bem, nós esperamos que essas e outras perguntas acerca deste tema possam ser respondidas pela palavra de Deus nesta noite. Inicialmente, eu gostaria de colocar uma regra de ouro para vocês. É um versículo da palavra de Deus que se encontra em Provérbios 11:30. E a palavra de Deus diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Através do paralelismo que é próprio dos escritos poéticos que nós encontramos na palavra de Deus, e o livro de Provérbios é um deles, a palavra de Deus nos mostra que quando um cristão dá testemunho da sua fé, conduzindo outras pessoas a Cristo, ele está exatamente apresentando o fruto da sua vida que agrada a Deus, e ele está demonstrando sabedoria, porque aquilo que fez bem para ele, ele também quer que faça bem para outras pessoas. Isto é demonstrar a verdadeira sabedoria. Que essa seja a regra de ouro ao pensarmos neste assunto. Mas eu queria ver alguns outros pontos com vocês acerca desse testemunho da nossa fé no Senhor, para levar outros a abraçarem a mesma fé que é a nossa. Como ponto número 1, eu gostaria de dizer que quanto mais perto de Deus nós nos encontrarmos, mais fácil será atrair outros para Cristo. Isso é uma verdade comprovada pela experiência e mostrada também pela palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, verso 19, o Senhor Jesus, chamando pessoas para virem para perto dele, disse, especialmente os seus discípulos, ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Interessante que, antes das pessoas serem pescadores de homens, e na linguagem usada pelo Senhor Jesus, ele usou essa figura de homens que pescam peixes e o evangelista que leva almas a Cristo. Mas antes de um evangelista levar uma alma a Cristo, ele deve vir após Jesus. Isto é, ele deve se tornar um seguidor do Senhor Jesus. Ele deve se tornar um discípulo do Senhor Jesus. Obviamente que é necessário, primeiro, que ele conheça a salvação que Cristo oferece. E isso se faz por meio de arrependimento dos pecados e a fé colocada em Cristo. E depois de salvo, ele se torna, então, um discípulo, isto é, um seguidor, um imitador de Cristo. E assim como o Senhor Jesus explicitamente disse a respeito da sua missão neste mundo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido,
Assim também, o cristão, quando se torna um imitador de Cristo, ele se lança a chamar pessoas para conhecerem a mesma salvação, abraçarem a mesma fé que ele já tem em Cristo Jesus. Isto é o que a Bíblia chama de me tornar um pescador de homens. É me tornar um evangelista, levando o evangelho de Cristo àqueles que ainda estão perdidos. Agora, deixe-me dizer algumas coisas em relação a isso. Para que isso aconteça, é absolutamente imprescindível que aquele que se lança a ser um pescador de homens esteja bem alimentado espiritualmente. Quando o Senhor Jesus disse: "Vinde após mim", ele quis dizer que não apenas há necessidade de nós nos tornarmos cristãos pela fé em Cristo, mas mais do que isso, é preciso que nós nos acheguemos a Cristo diariamente, constantemente e de forma intensamente. E isso se faz através da leitura, da meditação da palavra de Deus, da nossa alimentação espiritual adequada. Um evangelista bem alimentado, com certeza, ele vai compartilhar com outros aquilo que ele já recebeu de Deus através da sua palavra. Na verdade, ele percebeu que quando ele creu em Cristo, isso fez tão bem a ele, que ele vai ser movido pelo seu desejo de ver outros experimentando também esta bênção na sua vida. E isso torna a vida dele uma vida consagrada a Deus, pedindo para que Deus o use constantemente para levar outros até a cruz de Cristo. Evidentemente que esse evangelista, como é um homem falho, ele vai ter pecados. E para ter a sua comunhão constantemente restabelecida com Deus e um contato com Cristo cada vez mais intenso, ele vai precisar aprender a confessar o seu pecado e abandonar o pecado, vivendo então uma vida que agrada a Deus. No livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, nós encontramos o seguinte ensino da palavra de Deus: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso deve ser algo constantemente praticado por aquele que quer levar pessoas a Cristo. Ele deve aprender a enxergar os pecados na sua vida, deve aprender a confessá-los a Deus, para que a sua comunhão seja restabelecida. E deve aprender a abandonar esses pecados, vivendo então uma vida consagrada ao Senhor, para que seja usado como instrumento nas mãos do Senhor para a salvação de outros. Resumindo esta ideia, nós dizemos então: quanto mais próximo de Deus, quanto mais intensa seja a nossa comunhão com Deus, mais fácil será atrair outros para Cristo. Como segundo ponto, nós queremos dizer que se o cristão está verdadeiramente interessado em levar pessoas a Cristo, ele deve aproveitar cada dia com as oportunidades que aquele dia nos oferece, para que ele possa conduzir pessoas a Cristo. Cada dia vai oferecer-nos oportunidades. Cada dia Deus vai colocar pessoas não salvas diante de nós. E nós devemos começar o dia, se o nosso desejo é, e tomara que seja, de levarmos pessoas aos pés de Cristo, para reconhecerem Cristo como Salvador, nós deveríamos começar o dia pedindo a orientação do Senhor.
para que isso. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, falando a respeito do desejo que o Senhor Jesus tem de que cada cristão frutifique, produza frutos que tragam honra e glória ao Senhor, e o evangelismo está incluído entre esses frutos. O Senhor Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é uma verdade que o evangelista deve aprender. Sem o Senhor Jesus Cristo, não podemos fazer nada na nossa vida. E, como nós estamos pensando em evangelizar os perdidos e levá-los a Cristo, sem Cristo, sem o poder dele, sem a orientação dele, sem a palavra dele, nós não conseguiremos levar a cabo esta atividade. Então, ao começar o dia, nós precisamos pedir que o Senhor nos guie como uma bússola, levando-nos de encontro com aqueles que estão perdidos. Com certeza, então, a oração é algo que os evangelistas devem fazer e muito. E, ao orar, eles vão reconhecer a sua falta de capacidade, falta de jeito, falta de habilidade, enfim, as suas limitações. E vão reconhecer que, sem o Senhor Jesus, nós não conseguiremos levar esta atividade a cabo. Portanto, a oração se faz necessária para que nós clamemos ao Senhor, que Ele nos oriente, que nos habilite, que nos dê a capacidade e nos dê oportunidades de levarmos pessoas aos pés do Senhor Jesus. É evidente que depois de nós pedirmos a orientação do Senhor, reconhecendo a nossa limitação, nós devemos estar sensíveis às pessoas que o Senhor colocar diante de nós durante o dia, quer no nosso serviço, quer na nossa vizinhança, quer na nossa escola ou faculdade. Uma vez que nós pedimos que o Senhor nos oriente e nos dirija no trabalho de evangelismo, agora nós devemos ficar sensíveis às pessoas que Ele colocar cruzando os seus caminhos conosco, a fim de que nós possamos levar a elas o Evangelho de Cristo. E isso faz com que nós, inclusive, peçamos a Deus que coloque em nós esse desejo de testemunhar. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, pouco antes de ser assunto ao céu: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E ele disse que os discípulos deveriam começar o seu testemunho em Jerusalém, deviam alargar o seu campo de atuação até a Judéia, chegando até Samaria e, por final, aos confins da terra. E sabe, meus irmãos, os discípulos do Senhor Jesus praticaram exatamente o que ele falou. E sabe como é que nós sabemos que esta ordem do Senhor foi obedecida pelos discípulos? Porque o evangelho chegou até nós. Sim, Brasil são os confins da terra, em relação aonde tudo começou lá em Israel, na Palestina. Brasil, os confins da terra. Mas o evangelho chegou até nós. E sabe de uma coisa? Os primeiros discípulos praticaram a ordem do Senhor de ir por todo mundo levando o evangelho. E eles agora passaram o bastão para nós. E agora cabe a nós continuarmos a obra de levarmos pessoas que estão indo para a condenação eterna para aos pés do Senhor Jesus. Que nós tenhamos a sensibilidade
de olhar para aqueles que estão à nossa volta, reconhecer que muitos deles estão caminhando para a condenação e que esta situação deles nos incomode, a ponto de nós testemunharmos a eles da nossa fé, para que eles também conheçam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas não nos esqueçamos, sem o Senhor, sem Ele, nada podemos fazer. Em terceiro lugar, uma vez que nós pedimos a orientação do Senhor para o nosso dia a dia, nós devemos mostrar sabedoria aproveitando as oportunidades de evangelização que o Senhor colocar diante de nós. Vamos ler um versículo na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Paulo diz aos Colossenses o seguinte: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Quem são esses que Paulo chama aqui os de fora? São aqueles que ainda não pertencem a Cristo, não pertencem à igreja de Cristo, não conheceram Cristo ainda como seu Senhor e Salvador, ainda estão caminhando para a condenação eterna. E Paulo diz: portai-vos com sabedoria em relação aos descrentes. E eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo nessa noite, pense, e aqueles que vão ouvir esse estudo em outras ocasiões, pensem. Você tem na sua família, você tem na sua vizinhança, você tem entre os seus colegas de trabalho, ou de escola, ou de faculdade, você tem pessoas com quem você se relaciona no seu dia a dia que ainda estão perdidas. Espiritualmente falando, estão mortas nos seus delitos e pecados, longe de Deus, caminhando para o fogo eterno. E nós devemos mostrar sabedoria em relação ao nosso comportamento em relação a elas. De que forma? O final do versículo diz: aproveitai as oportunidades. Com quantas pessoas nós nos relacionamos no nosso dia a dia? Com quantas pessoas nós conversamos no nosso dia a dia? Algumas, um encontro passageiro. Outras, horas trabalhando juntos, estudando junto com elas. E aí nós deveríamos pensar: vamos aproveitar estas oportunidades que Deus nos dá de colocar estes descrentes à nossa volta, para que eles sejam evangelizados. Sabe, às vezes, na nossa conversa com descrentes, assuntos religiosos são ventilados. Às vezes, mesmo sem nós iniciarmos uma conversa, alguém menciona, foi a tal lugar em busca de uma bênção espiritual ou material, foi numa igreja, ou conhece um religioso, e quando estes assuntos começam na nossa conversa casual, como é que nós tratamos isso? Nós encerramos o assunto ou nós aproveitamos esse gancho, que às vezes até o nosso amigo descrente deu, para continuarmos, e não a falar de igreja, mas ou de religião, mas para conduzirmos a conversa, mostrando a situação do pecador sem Cristo, e mostrando que só Cristo pode resolver o problema do pecador e mudar a sua situação, especialmente eterna. Quantas vezes nós nos encontramos com amigos, parentes, colegas de trabalho, vizinhos, que estão passando por uma doença ou algum momento de dificuldade na vida. E sabe, nós deveríamos aproveitar estas oportunidades para mostrar que Cristo pode resolver, inclusive, estas questões da nossa vida, estas dificuldades.
mas, acima de tudo, que Cristo quer resolver o maior problema da nossa vida, que é o pecado. Enfim, aproveitando este versículo da carta de Paulo aos Colossenses, eu queria dizer, irmãos, aproveitemos as oportunidades. Lembram-se que no item anterior nós consideramos um pedido de orientação, que o Senhor nos guie e nos sensibilize. Mas aí o Senhor coloca diante de nós uma oportunidade para testemunharmos da nossa fé. O que é que nós fazemos? Nós aproveitamos ou nós deixamos passar batido essa oportunidade? Que nós mostremos sabedoria no nosso testemunho cristão. E essa sabedoria vai ser evidenciada quando nós aproveitarmos as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Quando nós estamos aproveitando essas oportunidades, nós deveríamos nos preocupar em citar ao máximo a palavra de Deus. E por que é que nós estamos dizendo isso? Bem, vamos ler Hebreus, capítulo 4, verso 12, onde nós lemos o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por que é que nós devemos citar ao máximo a palavra de Deus quando estamos testemunhando da nossa fé? Meus queridos, deixe-me dizer uma coisa: a nossa palavra não tem autoridade. A nossa palavra, nossas ideias, não podem penetrar no coração do nosso amigo, ou colega, ou vizinho descrente. A nossa palavra não é inerrante como a palavra de Deus. Ela não é viva e eficaz como a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é. Portanto, no nosso evangelismo, ao invés de apresentarmos as nossas ideias próprias, apresentemos as ideias de Deus, apresentemos a palavra de Deus, citemos a palavra de Deus. Vejam as qualidades dela. Ela é viva, ela não é morta, ela é viva e ela pode dar vida. Ela é eficaz, isto é, ela pode fazer a obra de Deus de uma forma efetiva. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Isso fala do poder de penetração que a palavra de Deus tem para entrar na mente e no coração das pessoas. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não, as minhas palavras não atingem os pensamentos dos descrentes, mas a palavra de Deus atinge. Portanto, lembre-se disso. Se a pessoa que você está evangelizando crê ou não na palavra de Deus, não faz diferença. Cite a palavra de Deus. Eu costumo usar uma expressão, na verdade, o trabalho de conversão de uma alma, quem vai fazer é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando eu cito a palavra de Deus, o que eu estou fazendo é dar munição nas mãos do Espírito Santo para que ele atinja o coração e a mente do meu amigo ou colega descrente. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar munição ao Espírito Santo? Citando a palavra de Deus. E se você diz assim, mas o meu amigo é ateu, ele não crê nem em Deus e nem na palavra de Deus, não tem problema.
cite a palavra de Deus a si mesmo. Talvez, se a pessoa é um ateu, você não vai citar a referência, você não vai dizer, olha, aquele versículo está em João, capítulo 3, e verso 16, mas você vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso ele deu o seu filho. Né? Cite a palavra de Deus. Mesmo que você não cite as referências, cite a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é a maior de todas as armas para atingir a mente, para que o descrente tenha compreensão, e o coração, para que a vontade do descrente também seja convencida. É a palavra de Deus que pode fazer isso. Agora, sabe de uma coisa? O diabo vai fazer de tudo para desacreditar a palavra de Deus perante o descrente. Mas não tem problema. Combata as ações do diabo com a palavra de Deus. Vocês estão lembrados em Mateus capítulo 4 ou Lucas capítulo 4, os dois evangelistas citam as tentações que o Senhor Jesus recebeu da parte de Satanás. E naquela tentação tripla mencionada ali nos dois evangelhos, o Senhor Jesus resistiu a cada tentação e retribuiu a tentação na forma de um ataque. Quer dizer, o Senhor Jesus estava recebendo um ataque tentador por parte de Satanás, mas ele devolveu o ataque na forma de a palavra de Deus citada. E nas 3 ocasiões que o Senhor Jesus foi citado, ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. Essa é a maneira correta, sensata de rebatermos os ataques de Satanás com a palavra de Deus. Então, eu repito, mesmo que a pessoa que você esteja evangelizando não creia na palavra de Deus, não faz diferença. Cite a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai usar esta palavra, que é viva e eficaz, para penetrar na mente e no coração do descrente. Uma coisa importante também e necessária é que, para que nós possamos evangelizar os descrentes, nós devemos manter contato com eles. E é muito interessante, porque o Senhor Jesus revelou essa necessidade quando ele fez a oração sacerdotal, que está registrada em João, capítulo 17. Vamos dar uma olhadinha lá? João, capítulo 17, versículo 15. O Senhor Jesus disse ao Pai, Pai, não peço que os tires do mundo, falando a respeito dos seus discípulos, e sim que os guardes do mal. E por que é que o Senhor Jesus não pediu para que o Pai retirasse os seus discípulos do mundo? Porque, evidentemente, os seus discípulos teriam que ter contato com outras pessoas para poder levar a elas o evangelho de Cristo. Em Romanos capítulo 10, versículo 14, nós lemos: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Falando a respeito dos descrentes, o apóstolo Paulo pergunta: como é que eles vão ouvir o evangelho se não há quem lhes pregue o evangelho? E para pregarmos o evangelho, nós devemos ter um certo contato com aqueles descrentes que nos cercam. É bom manter vínculos de amizade com parentes, com vizinhos,
com colegas de trabalho, para que, através desse vínculo de amizade, nós possamos conversar com eles e falar a eles do Evangelho de Cristo. Quantas pessoas nós temos contato diariamente, não é? E a quantas pessoas nós podemos transmitir a palavra de Deus. Agora, às vezes, a gente tem pressa no evangelismo e a gente quer que, na primeira conversa com a pessoa se converta. E sabe, às vezes é prudente, especialmente quando nós temos diariamente um contato com pessoas, por exemplo, no nosso trabalho, nós vamos nos encontrar todos os dias com elas. Então, talvez seja melhor, nesses casos, fazermos um evangelismo em doses homeopáticas. O que significa isso? Cada dia falando um pouco do Evangelho. Cada dia testemunhando um pouco da nossa fé no Senhor e do nosso relacionamento com Cristo. Talvez seja melhor isso do que sentar com ela e, durante 1 hora, pregar o Evangelho para ela. Se você tem a oportunidade de encontrar a pessoa todos os dias, mostre a ela, de pouco em pouco, quanto é prazeroso o relacionamento com Deus através de Cristo. O que Cristo já modificou na sua vida. O que Cristo está fazendo ainda na sua vida. Cada dia, 2, 3 minutinhos. Cada dia, mostrando um aspecto da nova vida em Cristo. Fazendo, então, o descrente tomar gosto pelo Evangelho e por aquilo que o Evangelho produz na nossa vida. Talvez seja até prudente, especialmente se você não vai ter um contato diário com a pessoa, deixar alguma literatura cristã. Então, você teve um encontro com uma pessoa, numa ocasião esporádica, você teve um contato com ela, e você não vai ter mais contato nos dias seguintes. Então, é importante falar alguma coisa do Evangelho e deixar alguma literatura, um folheto que fala da palavra de Deus, um livreto que fala do Evangelho de Cristo com ela. Você não vai encontrá-la pessoalmente, mas vai deixar a palavra de Deus com ela, de forma que Deus vai poder falar ao coração dela, mostrando a sua situação. E uma informação importante. Às vezes, testemunhando da nossa fé perante um colega, perante um amigo, nós recebemos dele uma palavra, às vezes até brusca, ríspida, de oposição. Sabe de uma coisa? A boa notícia que eu tenho para te dar é que, quando ele respondeu de forma ríspida contra a sua fé, contra o seu Senhor e Salvador, isso é um sinal de que ele pensou naquilo que você falou, de que ele analisou aquilo que você falou. Porque, para rejeitar alguma coisa, ele deve ter primeiro analisado. Então, esta palavra de oposição que ele emitiu, repudiando o seu evangelho, ou repudiando o seu Salvador, a quem você está anunciando para ele, não tome isso como um sinal de que você deve abandonar o evangelismo com aquela pessoa. Na verdade, o seu coração foi tocado. E aquela foi a primeira reação, mas não tome como reação final. Continue orando a favor dele, e, quando tiver uma outra oportunidade, mais tarde, fale novamente. Né? E lembre-se que esse sinal, essa oposição, é um sinal de que ele pensou naquilo que você falou, analisou, e, no momento, ele não quer. Mas isso não significa que amanhã ele não vai querer ouvir
mais a respeito do Evangelho. Finalmente, nós queremos falar da recompensa, da alegria, quando nós somos usados por Deus para falar do Evangelho a alguém que está perdido. Vamos olhar no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32. São palavras do próprio Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E sabe de uma coisa? Mesmo que a reação do seu amigo descrente seja uma reação de oposição, mesmo que ele não queira nada com isso, lembre-se, você confessou a sua fé diante dos homens. O Senhor Jesus está confessando diante do Pai que você pertence a Ele. E sabe, isso não tem preço. Essa confissão que o Senhor faz ao Pai a nosso respeito não tem preço. Isso traz uma alegria, uma confiança extraordinária para cada um de nós, sabendo que estamos sendo lembrados pelo Senhor Jesus diante do Pai, pelo simples fato de confessarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 15, versículo 10, nós encontramos o seguinte: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sim, e que isso sirva de estímulo, de ânimo, de incentivo para nós confessarmos a nossa fé diante dos homens. Quando um pecador é conduzido a Cristo e o recebe como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e saber que nós fomos o instrumento que Deus utilizou para a conversão daquele pecador, isso deve produzir em nós uma alegria intensa, extraordinária, única. Apesar das nossas limitações, apesar de nós sermos ainda pecadores, mesmo depois de salvos, mas ainda pecadores, Deus nos usou, Deus se dignou nos usar como instrumentos na sua mão para levar o evangelho a um descrente, para que ele se arrependa dos seus pecados e coloque a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Vocês imaginam, diante dos anjos, há júbilo, há alegria. E sabem, essa alegria é contagiante e deve chegar até nós também. Sabemos que fomos usados por Deus para a salvação de um pecador. Sabe, vai ser muito emocionante nós chegarmos lá no céu e nós encontrarmos alguém que foi salvo da condenação eterna através da nossa instrumentalidade. E quando nós encontrarmos aquela pessoa, ela vai nos abraçar e vai nos dizer: eu estou aqui porque você me falou a respeito de Cristo. Você me falou a respeito do pecado, a respeito da minha necessidade, e você foi o instrumento que Deus usou, para, humanamente falando, para a minha salvação. Já pensaram que emocionante será encontrarmos pessoas lá no céu que chegaram lá porque Deus nos usou para a salvação delas? Sem dúvida nenhuma, isso vai ser muito emocionante, e esse pensamento deve nos animar a levarmos o Evangelho de Cristo àqueles que estão perdidos e que nos rodeiam. Finalmente, nós queremos terminar os nossos pensamentos nesse estudo
E queremos dizer que nós devemos olhar para os que estão à nossa volta e que ainda são descrentes e que estão caminhando para a condenação eterna, com os mesmos olhos que o Senhor Jesus olhou para os perdidos. Mateus diz no seu evangelho, vendo ele, quer dizer, o Senhor Jesus, as multidões, e especialmente olhando para os perdidos, o Senhor Jesus compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E sabe, meus queridos, que Deus nos dê o mesmo olhar de compaixão, o mesmo olhar de amor para com os que estão perdidos e que estão à nossa volta. E que Deus nos sensibilize com a condição deles, para que Deus possa nos usar para falarmos a estas ovelhas que estão aflitas e exaustas, que há um pastor que deu a sua vida por elas, um bom pastor, e que quer conduzi-las nesta terra, o grande pastor, e que virá para buscá-las, o sumo pastor. Levemos as pessoas a conhecerem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a sua palavra e que isso sirva de estímulo para que nós cristãos evangelizemos aqueles que estão perdidos. Se você quer conversar sobre isso, tem alguma dúvida, quer tirar, eu deixo aqui no final da nossa aula o meu contato de WhatsApp e também o meu contato de e-mail. Anote aí, querendo entrar em contato conosco, pedindo alguma orientação, querendo colocar alguma dúvida. Estou aguardando a sua comunicação para que nós possamos conversar sobre isso e possamos nos estimular uns aos outros ao evangelismo e que sejamos instrumentos úteis nas mãos do Senhor para a salvação daqueles que estão perdidos. Que Deus abençoe a sua palavra para nós nesta noite. Amém.